Mas vamos lá, a notícia é Rafinha, oficializado no São Paulo. A gente disse lá no início do programa que já estava com as coisas já encaminhando e aí o presidente Casares confirmou Rafinha oficialmente como lateral do São Paulo. Edu Afonso chega já já aqui no nosso Sport Center com mais detalhes dessa contratação. Rafinha, portanto, no São Paulo. Segura aí que o Edu já chega. Paulo, Rafinha, pois é, a gente colocou aí para vocês, ó, os últimos donos da lateral direita do São Paulo desde 2019. Igor Vinícius com 103 jogos, 3 gols, 10 assistências. O Dani Alves com 95 jogos, 10 gols, 14 assistências. Juan Fran, 56 jogos, nenhum gol, 3 assistências. Orejuela, 15 jogos, 1 gol, 1 assistência. E o Bruno Pérez com 8 jogos, 100 gols e 100 assistências. Rafinha é o nome da vez, agora oficializado pelo São Paulo. A notícia de agora há pouco. E o Edu Afonso chega ao nosso Sport Center para trazer mais detalhes. O Edu sabe das coisas, ele ia participar com a gente lá atrás, lá no início. Mas não, espera um pouquinho, para já chegar com tudo oficializado aqui pra gente. Bem-vindo mais uma vez, Edu, beijo. Tudo bem, Glaucia? Beijo. Acabamos, coincidentemente, né? Era para entrar um pouquinho antes, mas nesse tempo que atrasou... o presidente Casares está participando agora de uma live e acabou lá no canal do Arnaldo Ribeiro e do Tirone confirmando a contratação do jogador Rafinha, 36 anos, 1 ano de contrato, e aí se ele atingir durante este ano algumas metas, principalmente em número de jogos, há uma possibilidade, esse contrato vai prever a renovação por mais 1 ano para 2023. Mas no primeiro momento vem para 1 ano, essa tela que você colocou, a gente poderia até acrescentar. A lateral direita do São Paulo foi a posição só em 2021 que passaram mais atletas. Porque o Daniel Alves jogou, né? O Juan Fran lá no começo do ano ainda com contrato jogou. O Orejuela que chegou, jogou só 15 partidas, 1 único gol. O Igor Vinícius jogou. E se você me permite, eu acrescento que Igor Gomes, Rigoni, Gabriel Sara e Galeano foram improvisados em algum momento nesta posição. Fora 2 zagueiros que em linha de 4 também jogaram pela lateral direita, Arboleda e Diego Alves. Então, pelo menos outros 6 atletas em determinado momento, por determinada circunstância, ocuparam essa posição que vem sendo aí uma dor de cabeça para o São Paulo nos últimos anos, mesmo com algumas contratações de impacto. Bruno Pérez, que tinha vindo da Europa, Daniel Alves, de todo o seu currículo, Juan Fran, seleção da Espanha, ninguém conseguiu acertar. Será que vai ser a vez do Rafinha, Gláucia, acertar essa posição? Eu já toco para o Renato essa pergunta. Lá. Renato, já vamos passar. Sabe que o Edu gosta de passar algumas coisas tranquilas para você resolver. Ó, só estão me cantando aqui, para dar tempo de você ir pensando aí. Tá, a gente vai ouvir o Casares antes. Coloca aí na tela e o Renato se prepara para responder se Rafinha é a solução. Agora vai. Eu estou com o mesmo discurso da responsabilidade financeira. Eu estou diariamente conversando com o Muricy, com o Rogério, com o Belmonte, com o Rui. Aliás, eu quero dizer que a diretoria de futebol não para, porque trabalha constantemente. Todos esses homens comigo, o mesmo eles isoladamente. Falei com eles agora. Aliás, vou dar uma notícia em primeira mão. Acabamos de assinar o contrato com o Rafinha, lateral direito. E aqui, nesse canal tão importante, estamos colocando que acabei de assinar o contrato do Rafinha, que a condição técnica desse atleta é importante, a liderança dele também. E ele é o jogador que estará à disposição aí no início da pré-temporada. O que eu falo, Arnaldo... Então temos uma informação. Rafinha está oficialmente contratado. O Rafinha é atleta do São Paulo Futebol Clube. Então, presidente do São Paulo confirmando, só passando mais uma informação que a nossa produção mandou aqui, ó. Ele falou em outro momento dessa entrevista que o contrato é de 1 ano e pode seguir por mais 1, com índices de aproveitamento e performance, que o salário, inclusive, cabe no orçamento do clube. Aí o que o Casares passou nessa entrevista sobre a contratação de Rafinha. Sim, e chama até atenção, né? Como o Rafinha, que na Europa passou por poucos clubes, né? O Rafinha fez quase a vida inteira dele na Alemanha, né? Principalmente no Bayern. Agora, em pouco tempo de retorno, já foi, já voltou, já passou pelo Flamengo, pelo Grêmio, agora para o São Paulo. Tecnicamente, olhar para o Rafinha é um jogador de um nível muito alto. Mostrou isso no Flamengo há pouco tempo. É verdade que está numa idade já avançada, um jogador que a tendência agora é de declínio realmente.
Mas é um cara que eu acho que, dentro das condições que me parece de um jogador livre, se adequando, sem dar um contrato muito longo, acho que isso é muito importante, os clubes entenderem que a partir de uma idade você tem que renovar de 1 em 1 ano. Vamos vendo como é que tá. Claro que às vezes o jogador vai para onde o contrato é maior, mas é também desafiador para esse atleta. O Rafinha, bem fisicamente. No Grêmio ele perdeu alguns jogos por lesão. O Rafinha focado, motivado a ganhar novas coisas, eu acho que é um baita de um reforço. Eu acho que é um cara que chega e ajuda bastante. Agora, a gente tem que ver as condições que ele vai chegar, como é que ele está fisicamente, como é que ele está na questão de querer, se ainda está naquela pegada monstra mesmo de ser campeão. Analisar ele no Grêmio é muito complicado, porque o contexto do Grêmio já não era um contexto muito favorável e quase ninguém foi bem na temporada lá, então acho que muita gente fala, o cara chegando no Grêmio rebaixado. Acho que no Grêmio quase ninguém foi bem, a gente sabe que tem jogadores de um nível muito alto. Acho uma boa saída, mais uma do que a gente vinha discutindo, dos clubes não tendo bala para chegar e pagar os outros clubes e trazer jogadores num nível de idade onde está o seu ápice, não é o caso. Fluminense, Corinthians, agora o São Paulo, indo num cara sem contrato, com uma idade avançada e pelo menos um contrato curto. Acho que nisso acerta o São Paulo, que não é de hoje. Como o Edu falou, a questão da lateral direita do São Paulo, se marcar... Depois do Cicinho não teve mais. Apesar de eu achar que, por mais que o Daniel Alves, muita gente criticou, o São Paulino saiu meio pé da vida com ele, eu acho que foi o melhor lateral direito do São Paulo. Não só como nome, mas eu acho que o Daniel Alves teve, sim, bons momentos do São Paulo. É que a imagem saiu um pouco ruim no finalzinho. Edu, o martelo já batido para o Rafinha, mas o São Paulo segue também no mercado. Você tem aí alguns outros nomes para falar para a gente em que situação que anda a negociação. Vamos levantar então já de cara uma tela nesse finalzinho de programa, que essa tela já traz aí, eu vou explicando rapidamente cada situação. São os jogadores que o São Paulo ainda está correndo atrás, que efetivamente tem uma negociação. Então vamos lá, além do Rafinha já contratado, o Alisson, o São Paulo quer, indicação do Rogério e do Muricy, e pode haver aí uma troca por empréstimo do Orejuela. O próprio presidente disse agora há pouco nesta mesma live que o Orejuela talvez tenha que sair um tempo para voltar e ser aproveitado melhor até o final do seu contrato em 2025. Douglas Costa, outro ex-gremista, depende muito de um investidor ajudar o São Paulo. Patrick, mais ou menos uma troca com o Pablo. As duas partes ainda estão conversando, mas como o Inter ainda não tem técnico, a chegada do técnico do Inter pode definir esta situação. Jandrei, alinhavado, acertado, falta assinar contrato, vem para a vaga do Lucas Perry, que está indo embora, emprestado para o Náutico. Romarinho, São Paulo negocia com o Fortaleza, uma indicação do Rogério Ceni, e o Wesley Moraes, mais ou menos a situação do Douglas Costa, depende aí de acerto com Aston Villa, com Bruges, com seus representantes. Tanto o Douglas como o Wesley Moraes são as negociações mais complicadas, porque não depende só do São Paulo. O São Paulo vai precisar de ajuda, principalmente financeira, para trazer os dois jogadores. Glaucio e Renato. Bom, Edu, antes de encerrar, da sua experiência de São Paulo, de anos aí cobrindo o clube, como é que chega, afinal, esse Rafinha? Vem numa expectativa boa, alta, será, junto à torcida? Bem, primeira impressão pela rede social, assim que eu recebi a notícia, boa. Boa, não é 100% de concordância, mas boa. Muito porque os dois que jogaram, os dois efetivos da posição, ficaram devendo muito na temporada. O Orejuela, só 15 jogos, um único gol, a contratação mais cara do São Paulo do ano, 13 milhões e 500 mil reais por um contrato até 2025, e só 50%. E o Igor Vinícius, que diferentemente de 2019 ou de 2020, não aproveitou as chances que teve na lateral direita. Então, pensando no que os dois apresentaram, o torcedor está otimista com a chegada do Rafinha. Valeu, Edu, um beijo para você. Gosto quando o repórter chega com o factual aqui, já chega com a notícia do momento, trazendo todos os detalhes para a gente. Valeu, Edu, até a próxima. E aí, Renato, mais essas outras investidas do São Paulo no mercado, que o Edu nos trouxe aí, o Alisson, pode ser uma troca pelo Orejuela, o Douglas Costa, ainda a gente até brincava quando chegou essa notícia do Rafinha, né? Tava mirando no Douglas Costa, acertou o Rafinha primeiro. Douglas Costa, Patrick, Jandrei, Romarinho, que aparece nessa lista, um pedido do Rogério, trabalhou com ele no Fortaleza, e o Wesley Moraes. Algum lugar aí, alguma posição que você acha que deva ser o foco agora para esse São Paulo? Eu acho que primeiro entender mais uma vez o perfil, né? A gente fala de Douglas Costa e Alisson. São dois jogadores com condições, vamos dizer assim, parecidas na questão física.
Eu acho o Alisson muito bom jogador. Mas, assim como acho o Douglas Costa jogador para sobrar no Brasil. Mas são jogadores que, historicamente, nas últimas temporadas, não estão conseguindo ter sequência. O Alisson mesmo, já desde que chegou, eu acho que ele chega do Cruzeiro, consegue ter uma boa sequência, e já faz muitos anos que o Alisson não consegue ter uma sequência, uma temporada inteira forte, né? Muitos problemas físicos. Acho que o Jandrei é uma boa, até por uma sombra pro Volpe ali, o Jandrei é bom goleiro, enfim. Vamos ver como que vai desenrolar essas negociações. O Romarinho, Rogério gosta, homem de confiança, acho que é mais para compor ele.